Quem são essas pessoas esmaecidas que ficam aparecendo ao longo da nossa jornada em Expedition 33? Quem é o curador? Por que que a pintora tem uma aparência parecida com a do curador? Muitos spoilers aqui, tá? Estamos dentro do quadro que foi pintado pelo Verso quando ele era criança. Ou seja, a representação dele ali dentro do quadro é como esse menino. E a gente vê todo o resto da família dele ali dentro assim também, porque isso são os eventos mais antigos dentro desse quadro, já que remontam à formação desse quadro. E é por isso que eles estão tão esmaecidos, porque quanto mais tempo dentro do quadro, mais desbotados, mais esmaecidas essas pessoas, esses personagens, essas representações vão ficando com o tempo. Acredito que é porque elas deixam de representar a realidade, mas isso é uma interpretação minha. Então a gente vê o Verso pequenininho, a gente vê a Clea um pouco mais jovem, a gente vê o Renoir e a gente vê a Aline. A gente não vê a Mael porque a Mael ainda era um bebê ou não era nascida ainda na época da pintura desse quadro. Beleza, agora vamos pra pintura. A pintura tem essa aparência porque quando o Verso morre e a Aline decide entrar no quadro pra resgatar essa versão do Verso que tá ali dentro, ela recria toda uma interpretação da família dela dentro do quadro. Por isso a gente tem uma versão um pouco mais jovem do Renoir ali dentro. A gente tem a Alicia com a máscara. A gente tem a versão da Clea, que foi pintada pela Aline e depois repintada pela própria Clea. A gente tem a própria Aline dentro do quadro. A gente tem o próprio Verso, que tá dessa forma ainda, e ele não começou a desbotar porque ele já morreu, por isso que isso condiz com a minha interpretação. Ainda representa a versão mais recente dele, digamos assim. Então, a versão do Verso que a Aline estava mais apegada era dele garotinho, é ali que tá contida a parte da alma dele, mas ela também refez parte dele ali dentro. Já o Renoir de carne e osso entrou no quadro e foi aprisionado pela Aline dentro do monólito. E ele ali é o próprio Renoir, usando o avatar dele mesmo de Renoir pra estar ali dentro. E a versão do curador, que é uma versão que ele pintou, é uma projeção dele pra poder ajudar as expedições a chegarem até ali e derrotarem a pintora por ele. E a Mael que a gente joga é a versão da Mael viva, usando o seu avatar ali dentro. Então ela é quase como se fosse uma versão nova, feita pela própria Mael, ao entrar ali dentro. E aí a gente pode ficar um pouco confuso do porquê que algumas versões pintadas pela Aline foram deterioradas e outras não. O Verso e o Renoir ainda estão inteiros. E isso, pra mim, tem a ver com o fato de que os dois estão ali dentro do quadro, enquanto Mael e Clea não ficaram dentro do quadro durante vários anos após a ruptura. É o suficiente para ter deteriorado os outros personagens que já estavam lá dentro, com exceção do Verso, que já morreu, por isso que ele não é deteriorado. E a Mael usa uma versão que, pelo que eu entendi, foi criada pela própria, por ela mesma, e não a versão que a mãe dela pintou, já que ela queria que a Mael crescesse dentro do quadro, tivesse uma vida dentro do quadro, para se apegar a ele o suficiente para não querer destruir ele.